Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, nos seus apelos, pelo seu anjo, que vai, tal qual na Anunciação. Primeiro vem um anjo, se encontra com Nossa Senhora e a convida a dizer um sim a Deus. Assim também Deus envia o santo anjo preparando a vinda de Nossa Senhora, para que a cada convite daquele anjo eles possam ir preparando o seu coração para o encontro com Nossa Senhora e em Nossa Senhora o seu encontro com Deus. Então o anjo ensina aos pastorinhos: orai, orai muito, o apelo à oração, o apelo à vida de oração. Jesus, no Santo Evangelho, ele não só fala muitas vezes sobre a oração, mas ele dá o exemplo. Veja que Jesus, antes de escolher os 12, ele passa a noite toda em oração. E nós? Quantas são as decisões que nós temos que tomar em nossa vida e nós não rezamos às vezes nem um glória para pedir ao auxílio divino e queremos que Deus nos auxilie? Se Cristo passou a noite toda em oração para tomar esta decisão, se Cristo passa 40 dias no deserto em oração e penitência, se preparando para a sua missão pública, se o mesmo Cristo vai ao Horto das Oliveiras para orar, para rezar, para falar com Deus, para que na oração o Pai pudesse dar-lhe o cálice do fortalecimento, assim nós também devemos viver. A oração faz parte da nossa vida. A oração é a essência da vida do cristão. Cristo nosso Senhor, ele quis que a sua igreja fosse distinta. Quando ele diz: Domus mea, domus oratione mea, minha casa, casa de oração. Qual deve ser a imagem da nossa igreja? Casa de Deus e porta do céu, uma casa de oração. Na igreja eu me encontro com Deus e com Ele falo. Rezar é falar com Deus, como diz Santa Teresa, ou como diz Santa Teresinha, rezar é pensar em Deus, é olhar para o céu. Quando Filipe se aproxima de nosso Senhor: Mestre, ensina-nos a rezar, como João ensinou os seus a rezar. Jesus, ele chama a Deus de Pai. Quer dizer, o que é oração é a nossa convivência com Deus. Nós devemos rezar com a igreja e na igreja. Ora, somos convidados a rezar com o coração. Aquelas palavras que brotam do nosso coração como um ato de amor. Mas nós aprendemos a rezar com a igreja, com suas orações litúrgicas. Como diz o Santo Doutor, Santo Agostinho: o Espírito Santo coloca nos meus lábios aquilo que Ele quer ouvir. Aquilo que Ele quer ouvir. A oração que brota dos meus lábios. A oração que eu rezo unido com a igreja. A oração da igreja é o meu momento de união com Deus. Quando vou rezar, tenho que ter essa consciência. Vou me aproximar de Deus. Vou me unir com Deus. Vou me colocar na presença de Deus. Porque às vezes a nossa oração ela não é eficaz e não produz na nossa vida conversão. Porque quando vamos rezar não temos consciência que estamos na presença de Deus e estamos falando com Deus. Essa deve ser a consciência de um cristão católico, principalmente. Quando rezamos, estamos falando com Deus. Como um dia questionaram o Santo Cura d'Ars: por que quando o senhor prega tão alto, e quando reza, tão baixo? Ele diz: quando prego, prego aos surdos, e quando rezo, rezo a um Deus que não é surdo. Eu preciso ter essa consciência. Quando vou rezar, seja a oração da igreja, o rosário, o credo, o breviário, Santa Missa, ou uma oração pessoal minha, que brota do meu coração, quando eu tenho desejo de dizer: meu Deus, eu vos amo, e vós me abandono, eu preciso ter consciência: Deus está comigo. Deus está presente. A primeira atitude nossa, ter consciência. Quando rezo, falo com Deus.
Quando rezo, estou com Deus. Quando rezo, estou na presença de Deus. Em Fátima, nós somos convidados a ter esta verdade como nossa verdade. Deus se faz presente na oração. A oração é o momento do nosso encontro com Deus. E assim diz, serva de Deus, a irmã Lúcia. Encontravam-se as pobres crianças entretidas, sentadas nas lajes do poço situado no quintal dos meus pais. O mensageiro celeste apresenta-se e dirige-lhe a seguinte pergunta. Essa já, a segunda aparição do anjo. A primeira foi na loca do cabeço. Esta segunda no quintal, sua residência. Que fazeis? E sem esperar resposta continua. Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo que puderdes, oferecer um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai o sofrimento que o Senhor vos envia. Meus irmãos, veja bem, orai, orai muito. A Sagrada Escritura, esse mesmo apelo, orai e vigiai, sem cessar. Por quê? O Espírito está pronto. Quem de nós não tem desejo em ser santo? Quem de nós não tem desejo em uma vida perfeita, uma vida de sacrifício, de penitência, uma vida de constante oração, de renúncia ao pecado? O Espírito está pronto, ou seja, existe um desejo. Mas a carne é fraca. Somos fracos. Dependemos da graça de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz: Deus não coloca desejos irrealizáveis no coração do homem. Quando Deus plantou na nossa alma, pelo batismo, o desejo pela santidade, Ele concedeu a nós todos os meios para que pudéssemos alcançar essa santidade que Ele deseja de nós, que Ele deseja de nossa vida. Cada apelo da mensagem de Fátima compõe esse caminho de santidade a qual eu preciso trilhar para agradar a Deus. E agora o anjo nos diz: orai, orai muito. São José Maria Escrivá nos ensina a estarmos constantemente na presença de Deus. Em todo lugar, em qualquer circunstância, Deus me vê. Eu devo ter essa consciência. Eu estou na presença de Deus. E com Ele eu devo falar. Como aquela mística francesa, Gabrielle Bosses. Um dia Nosso Senhor tocou a alma dela e disse: entra nesse restaurante. E ela lá entrou. E Jesus disse assim a ela: diz aqui um Pai Nosso, porque há muitos anos ninguém me chama de Pai nesse ambiente. Todos os lugares em que estamos, nós devemos santificar pela presença de Deus. Nós devemos santificar pedindo a graça de Deus. Como? Pela oração. Orai, orai muito. É necessário que nós tenhamos momentos específicos de oração durante o dia. Os religiosos, por exemplo, nós rezamos o breviário, são 7 horas de oração litúrgica, na qual toda a igreja reza a mesma oração, na qual toda a igreja oferece a Deus o mesmo louvor. As nossas mãos sempre estão unidas pelo Santo Rosário. Em todas as línguas do mundo, constantemente, Nossa Senhora escuta alguém dizendo: Ave Maria, cheia de graça, pedindo a sua graça, pedindo o seu amor. Em todas as línguas, em todos os momentos do mundo, o mesmo coração de Jesus sente o palpitar do nosso coração que implora a sua misericórdia. A oração transforma a nossa vida. A oração nos une a Deus. Por isso o anjo diz: orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar disso sempre. Jesus e Maria pensam em mim. Eu quero ser santo, eu quero ser bom,
quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero adorar a Deus. Deus mais ainda tem sobre mim esse desejo. Nossa Senhora tem desígnio sobre a minha vida. Qual é o desígnio de Nossa Senhora sobre a minha vida? Fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora quer me conduzir a Jesus. Nossa Senhora quer me ajudar a não ofender mais a Deus. E como é que Nossa Senhora me educa? Como é que ela me conduz? Na oração. Na oração. De tudo que puderdes, oferecer um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. A pessoa que reza com o coração, que reza com a sua vida. Veja São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é namorado de Cristo, ele amava tanto Cristo, ele rezava tanto, que as pessoas, quando olhavam para São Francisco de Assis, tinham vontade de rezar. Por quê? Ele era um homem unido a Deus. Como aquele grande pensador francês, dizendo do Santo Cura d'Ars, vi Deus naquele homem. O que é que as pessoas veem em mim e você? Quando rezo, Deus habita em mim, tanto quanto habito em Deus, como diz a Beata Elizabeth da Trindade. A oração se torna também essa convivência minha com aquele que me ama, ao ponto que ele vai me transformando, como diz São João da Cruz, como fogo que transforma tudo o que toca. Quando Deus toca a minha alma pela oração, Ele me transforma, me faz seu filho, me faz um homem novo. Essa oração me leva, como diz o anjo, a oferecer a Deus sacrifícios, em reparação pelos meus pecados, pelos pecados dos outros. A mesma Santa Virgem, depois de muitas almas vão para o inferno, porque não tem quem reze esse sacrifício por elas. O nosso grande defeito. Falamos muito dos defeitos das pessoas e até mesmo dos nossos. Exaltamos os problemas pessoais, sociais, mundiais. Supervalorizamos uma pessoa quando ela nos agrada. A desprezamos quando suas atitudes não nos agradam. E o pior, o católico que tem o defeito do demônio, julgar as pessoas. Como é que esse mal pode ser dissipado da minha e da vossa vida? Pela oração, que me leva ao sacrifício. Quando nós tivermos a dita, nos encontrarmos com uma pessoa cujas atitudes não condizem com o Santo Evangelho, o que devemos fazer? Calar, confiar e rezar. Um copo d'água, que às vezes eu renuncio por amor a Deus. Quero tomar uma água gelada, por exemplo. Eu vou renunciar a esta água gelada, eu vou tomar uma água natural. Vou oferecer pela conversão dos pecadores. Às vezes nós temos uma dor física. Suportar a intempérie natural, seja o frio ou o calor, sem reclamar, sem murmurar, oferecendo por amor a Deus. Mas quem que nos dá força para oferecermos o que não conseguimos? Deus, que se faz presente e me conduz na santa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.